Os livros das Crônicas, de Esdras e de Neemias. Introdução. O Antigo Testamento compreende um segundo grupo de livros históricos que repetem boa parte e depois continuam a história deuteronomista, que se estende de Josué ao fim de Reis. Esse grupo é formado pelos dois livros das Crônicas, pelo de Esdras e, segundo a opinião comum, pelo de Neemias. Os dois livros das Crônicas constituíam primitivamente um só. E os livros de Esdras e de Neemias faziam parte do mesmo conjunto, obra de um único autor. Além de encontrarmos nela o mesmo estilo e as mesmas ideias fundamentais, a repetição, no começo de Esdras 1, dos versículos que encerram Crônicas 2:36, testemunha a unidade de composição. Os livros de crônicas, conforme o texto hebraico, a Bíblia grega e a Vulgata, os chamam de paralimpômenos, isto é, livros que relatam as coisas omitidas, que acrescentam um complemento. São, pois, uma obra do judaísmo pós-exílico de uma época em que o povo, privado de sua independência política, gozava ainda de certa autonomia reconhecida pelos senhores do Oriente. Vivia sob a direção de seus sacerdotes, segundo as normas de sua lei religiosa. O templo e suas cerimônias eram o centro da vida nacional. Mas este contexto legalista e ritual é vivificado por uma corrente de piedade pessoal, pelas doutrinas sapienciais, pela lembrança das glórias ou das fraquezas do passado e pela confiança nas promessas dos profetas. O autor das crônicas, que é levita de Jerusalém, pertence intimamente a este ambiente. Escreve depois da época de Esdras e Neemias, sensivelmente mais tarde, pois pode combinar ao seu modo as fontes que se referem a eles. O começo da época grega, antes dos anos 300 a.C., parece ser a data mais verossímil. A obra recebeu a seguir algumas adições, feitas por uma ou diversas pessoas, em especial as tábuas genealógicas de Crônicas 1, 2 a 9, foram aumentadas e algumas listas de nomes foram ajuntadas. Provavelmente as dos partidários de Davi, Crônicas 1, 12, as dos sacerdotes e levitas, Crônicas 1, 15, e a longa adição de 23, 3, 27, 34, que descreve o pessoal encarregado do culto e da administração no tempo de Davi. Esses complementos, que podem ter utilizado bons documentos, se mantêm na linha de pensamento do cronista. Ele manifesta um grande interesse pelo templo. O clero desempenha em sua obra papel proeminente, não apenas os sacerdotes e os levitas, segundo o espírito do Deuteronômio, e dos textos sacerdotais do Pentateuco, mas as classes inferiores do clero, os porteiros e os cantores, doravante equiparados aos levitas. A santificação do clero estende-se aos leigos, por sua participação nos sacrifícios de comunhão, que no cronista reassumem sua importância de outrora. Essa comunidade santa não se restringe exclusivamente aos judeus, para além da apostasia do reino de Israel, da qual fala o menos possível, reencontra as 12 tribos reunidas sobre o cetro de Davi. E, por além das circunstâncias presentes, espera a reunião de todos os filhos de Israel. Nem mesmo os pagãos ficaram excluídos da prece do templo. Israel é para ele todo o povo fiel, com o qual Deus fizera aliança outrora, com o qual renovou esta aliança, na pessoa de Davi. Foi no tempo de Davi que melhor se realizaram as condições do reino de Deus sobre a terra, ou teocracia. É no espírito de Davi que a comunidade deve viver, com uma constante preocupação de reforma,
que há um retorno às tradições para que Deus lhe conserve seu favor e cumpra suas promessas. O centro permanente de interesse dessa longa história é o Templo de Jerusalém e seu culto, desde os preparativos no governo de Davi até a restauração, levada a cabo pela comunidade ao voltar do exílio. Esses grandes pensamentos do cronista explicam a composição de sua obra. Os primeiros capítulos, Crônicas 1, de 1 a 9, apresentam listas genealógicas que se detêm mais longamente na tribo de Judá e na descendência de Davi, nos levitas e nos habitantes de Jerusalém. Isto serve de introdução à história de Davi, que ocupa todo o final do primeiro livro, 10 a 29. Não se menciona as desavenças com Saul, nem o pecado com Betsabeia, os dramas de família e as revoltas, mas a profecia de Natã é posta em relevo, 17, e dá-se especial destaque às instituições religiosas. Transladação da arca e organização do culto em Jerusalém, 13, 15 a 16. Preparativos para a construção do templo, 21 a 29. Davi traçou o plano, reuniu os materiais, organizou até os pormenores as funções do clero e deixou a realização a seu filho Salomão. Na história deste, Crônicas 2, 1 a 9, a construção do templo, a prece do rei no dia da dedicação e as promessas que Deus faz em resposta ocupam a maior parte. A partir do cisma, o cronista só se preocupa com o reino de Judá e a dinastia davídica. Os reis são julgados segundo sua fidelidade ou infidelidade aos princípios da aliança, conforme se aproximam ou se afastam do modelo que é Davi. Crônicas 2, 10 a 36. As desordens seguem-se reformas, das quais as mais profundas são a de Ezequias e a de Josias. A este último rei sucedem-se monarcas ímpios que precipitam desastre, mas as crônicas se encerram com a permissão dada por Ciro para reconstruir o templo. Já dissemos que elas têm uma sequência nos livros de Esdras e Neemias. Para escrever essa história, o autor serviu-se antes de tudo dos livros canônicos, Gênesis e Números, para as listas de início e sobretudo os livros de Samuel e Reis. Utilizava-os livremente, escolhe o que serve a seu intento, acrescenta e omite. Contudo, jamais cita essas fontes essenciais que podemos verificar. Por outro lado, refere-se a certo número de outras obras, livros dos reis de Israel ou dos reis de Israel e de Judá, um midraxe do livro dos reis, palavras ou visões, deste ou daquele profeta. Tais escritos não são desconhecidos e discute-se sobre seu conteúdo e suas relações mútuas. Descreviam provavelmente os diversos reinos à luz das intervenções proféticas. É duvidoso que o cronista tenha utilizado também tradições orais. Já que o cronista dispôs de fontes por nós ignoradas e que podem ser fidedignas, não há razão para suspeitar em princípio de tudo que ele acrescenta aos livros canônicos que conhecemos. Cada caso deve ser examinado individualmente e pesquisas recentes absolveram o cronista em diversos pontos, do descrédito em que o tinham muitos exegetas. Mas há casos também em que ele fornece informações incompatíveis com o quadro traçado por Samuel ou Reis, ou modifica conscientemente o que dizem esses últimos livros. Esse proceder, que seria indesculpável num historiador moderno, cuja missão é narrar, explicando a concatenação dos fatos, justifica-se pela intenção do autor. Ele não é historiador, é teólogo, que, à luz das experiências antigas e sobretudo da experiência davídica, apresenta as condições do reino ideal, faz confluir numa síntese
o passado, o presente e o futuro. Projeta na época de Davi toda a organização cultural que tem ante os olhos. Omite tudo quanto poderia diminuir seu herói. Além das informações novas que contém e cuja fidelidade se pode averiguar, sua obra tem valor menos para uma reconstituição do passado do que como uma amostra da situação e das preocupações da época. Pois ele escreve para seus contemporâneos. Lembra-lhes que a vida da nação depende de sua fidelidade a Deus e que essa fidelidade se exprime pela obediência à lei e pela regularidade de um culto animado pela verdadeira piedade. Quer fazer de seu povo uma comunidade santa, em cujo favor se realizarão as promessas feitas a Davi. Os homens religiosos do judaísmo contemporâneo de Cristo viverão de seu espírito, às vezes com desvios que ele não tinha previsto. Seu ensinamento sobre a primazia do espiritual é acercado do governo divino sobre todos os acontecimentos do mundo. Tem valor perene. Os livros de Esdras e de Neemias formavam apenas um livro de Esdras, na Bíblia hebraica e na 70, já que a 70 conservava o livro apócrifo grego de Esdras e conservava-o em primeiro lugar, Esdras 1. O livro de Esdras e Neemias nela é chamado de Esdras 2. Na época cristã, este foi dividido em dois e tal uso foi seguido pela Vulgata, na qual Esdras 1 igual a Esdras e Esdras 2 igual a Neemias. O apócrifo grego de Esdras é aí chamado Esdras 3. A designação dos dois livros por suas personagens principais. Esdras e Neemias é ainda mais recente. Ela se insinuou nas edições impressas da Bíblia Massorética. Os livros de Esdras e de Neemias são, como dissemos, a continuação da obra do cronista. Após os 50 anos do exílio, de que não trata, ele retoma a história no momento em que o Edito de Círio, em 538 a.C., autoriza os judeus a regressarem a Jerusalém para reconstruir o templo. Imediatamente começa o retorno, mas os trabalhos do templo são interrompidos pela oposição dos samaritanos e só prosseguem no reinado de Dario I. O templo fica pronto em 515. Nos 50 anos seguintes, os esforços para reerguer as muralhas de Jerusalém são obstaculizados pelos mesmos samaritanos. Esdras 1 a 6. No tempo de Artaxerxes, Esdras, escriba, encarregado dos negócios judaicos na corte da Pérsia, chega a Jerusalém com a nova caravana. Vem munido de um decreto que lhe dá autoridade para impor à comunidade a lei de Moisés, reconhecida como Lei do Rei. Vê-se na obrigação de tomar severas medidas contra os judeus que contraíram matrimônio com mulheres estrangeiras. Esdras 7 a 10. Depois Neemias, copeiro de Artaxerxes, consegue do rei a missão de ir a Jerusalém para reconstruir as muralhas. A obra é rapidamente concluída, não obstante as oposições dos inimigos, e a cidade é repovoada. Neemias 1 a 7, 72a. Entre mentes, Neemias foi nomeado governador. Esdras faz uma leitura solene da lei. Celebra-se a festa das tendas. O povo confessa seus pecados e se compromete a observar a lei. Neemias 7, 72b, 10, 40. Segue-se algumas listas, certas medidas complementares e a dedicação das muralhas. 11, 1 a 13, 3. Neemias, depois de ter voltado para a Pérsia, retorna para uma segunda missão, no decurso do qual deve reprimir algumas desordens que já se tinham introduzido na comunidade. Neemias 13, 4, 31. Vê-se,
por este resumo que se trata de livros muito importantes para a história da restauração judaica após o exílio. Os primeiros capítulos de Esdras completam as notícias que podemos extrair dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Os dois livros são a única fonte de que dispomos sobre a atividade de Esdras e de Neemias. A data de sua composição é anterior à das crônicas, mas sobretudo utilizam e citam textualmente documentos contemporâneos dos fatos, listas de repatriados ou da população de Jerusalém, atos dos reis da Pérsia, correspondência com a corte e, acima de tudo, relatório em que Esdras presta contas de sua missão e o documento justificativo de Neemias. Apesar dessa abundância de fontes, a exegese de Esdras e de Neemias é repleta de dificuldades, pois os documentos neles se encontram numa ordem desconcertante. A lista dos imigrantes é apresentada duas vezes, Esdras 2 e Neemias 7. Na seção de Esdras 4, 6, 18, escrita em aramaico, os acontecimentos do tempo de Dario são contados após os do reinados de Xerxes e Artaxerxes, que, no entanto, se situam no meio do século seguinte. Os escritos procedentes de Esdras e de Neemias foram deslocados e depois combinados juntos. Utilizando as datas precisas que aí são dadas, pode-se reconstruir o relatório de Esdras na ordem seguinte: Esdras 7, 1, 8, 36, Neemias 7, 72, 8, 18, Esdras 9, 1, 10, 44, Neemias 9, 1, 37. Mas este documento foi retocado pelo cronista, que colocou certas partes dele na terceira pessoa, e recebeu algumas adições. A lista dos culpados em Esdras 10, 18, 20 e 44, e as orações de Esdras 9, 6 a 15 e Neemias 9, 6 a 37. O documento de Neemias compreende os trechos seguintes: 1 a 2, 3, 33, 7, 5, 12, 27, 13 e 31. O cronista inseriu aí um texto sobre a reconstrução das muralhas. 3, 1 a 32, a lista dos primeiros sionistas, 7, 6 a 72a, é tomada por Esdras 2. O capítulo 10 é outra peça dos arquivos que sela o compromisso assumido pela comunidade quando da segunda missão de Neemias, 13. O conjunto do capítulo 11 é uma composição do cronista, a qual foram acrescentadas listas da população de Jerusalém, de Judá, e, no capítulo 12, listas dos sacerdotes e de levitas. Nota-se que o cronista quis proceder por uma série de visões de conjunto. Em Esdras 1 a 6, seu objetivo principal é a reconstrução do templo no reinado de Dario. Agrupou os sucessivos retornos do cativeiro, deixou na sombra a figura de Sassabassar, em proveito de Zorobabel, formou uma espécie de dossiê anti-samaritano. Na sequência dos livros, apresentou Esdras e Neemias trabalhando juntos na realização de uma mesma obra. Essas formas de composição literária levantam sérios problemas para os historiadores. A questão mais difícil e mais discutida refere-se à cronologia de Esdras e de Neemias, conforme a ordem dos livros. A ordem do livro. Esdras chegou a Jerusalém em 458, no sétimo ano de Artaxerxes I, Esdras 7 e 8. E Neemias veio para junto dele em 445, 20º ano do mesmo rei. Neemias 2 a 1. Aí ficou 12 anos, Neemias 13, 6. Portanto, até 433.
Voltou novamente à Pérsia por um tempo indeterminado e retornou para a segunda estada, ainda no tempo de Artaxerxes I, que só morreu em 424. Essa ordem tradicional é mantida por bons exegetas que, no entanto, limitam a um ano, de acordo com as indicações precisas do próprio livro. A missão de Esdras e afirmam que ele partiu antes da chegada de Neemias. Outros exegetas invertem essa ordem, pois me parece que a obra de Esdras supõe já realizada de Neemias. As datas apresentadas na história de Esdras se referiram não ao reinado de Artaxerxes I, como as de Neemias, mas ao reinado de Artaxerxes II, e Esdras só teria chegado em 398. Enfim, aceitando que Esdras tenha vindo depois de Neemias, mas recusando reconhecer uma mudança de reinado, da qual o texto nada disse, certos exegetas recentes sustentam que Esdras veio entre as duas missões de Neemias, com base numa correção textual de Esdras 7:8. Esdras teria chegado não no 7º ano, mas no 37º ano de Artaxerxes, em 428. Cada uma dessas soluções pode alegar bons argumentos, e cada uma também esbarra em dificuldades. A questão deve permanecer aberta. Só um ponto é seguro: a atividade de Neemias em Jerusalém de 445 a 433 a.C. Para a compreensão religiosa dos livros, isto é de interesse secundário. Segundo a intenção do autor, eles dão um quadro sintético, mas não deturpado, da restauração judaica. E, para compreendê-la, é mais importante conhecer as ideias que a animaram do que a sequência exata dos fatos. Tirando partido da política religiosa liberal que os aquemenidas aplicavam em seu império, os judeus voltam à terra prometida, restabelecem o culto, reconstroem o templo, reerguem os muros de Jerusalém e vivem em comunidade, liderados por homens de sua raça e regidos pela lei de Moisés. O que se lhes pede é apenas uma lealdade, fácil de se guardar ao poder central, respeitoso de seus costumes. É um acontecimento de grande importância. Trata-se do nascimento do judaísmo, preparado pelas longas meditações do exílio e auxiliado pela intervenção de homens providenciais. Depois de Zorobabel, que reconstruiu o templo, mas cujos títulos messiânicos, reconhecidos por Ageu e Zacarias, Ageu 2:23, Zacarias 6:12s, o cronista silencia os pioneiros dessa restauração. Os pioneiros dessa restauração foram Esdras e Neemias. Esdras é de fato o pai do judaísmo, com suas 3 ideias essenciais: a raça eleita, o templo, a lei. A raça eleita, o templo, a lei. Sua fé ardente e a necessidade de salvaguardar a comunidade renascente explicam a intransigência de suas reformas e o particularismo que ele impôs dos seus. É o patrono dos escribas, e sua figura foi sempre crescendo na tradição judaica. Neemias se pôs a serviço das mesmas ideias, mas agiu num outro plano. Na Jerusalém restaurada por ele e repovoada, ele dá a seu povo a possibilidade e o gosto de uma vida nacional. No seu documento, mais pessoal que o relatório de Esdras, se nos mostra sensível e humano, disposto a arriscar-se pessoalmente, mas prudente e reflexivo, apoiado em Deus, a quem reza com frequência. Deixou uma grande recordação, e Ben Sirac canta o elogio daquele que reergueu para nós as muralhas em ruínas. Eclo 49:13.
Não é de se admirar que neste reagrupamento da comunidade em torno do templo e sob a égide da lei, o cronista tenha visto uma realização do ideal teocrático que ele havia preconizado nas crônicas. Bem sabe que esta realização é imperfeita e que é preciso esperar algo mais. Porém, mais que nas crônicas, ele depende dos documentos que reproduz. Conserva o tom particularista deles, que as circunstâncias justificam e, inspirado sem dúvida por uma honrada lealdade, respeita seu silêncio quanto à esperança messiânica. Escreve nos meados daquele período dos séculos IV e III, antes de nossa era, que nos é tão mal conhecido e em que a comunidade de Jerusalém, voltada para si mesma, reconstrói-se em silêncio e cresce no aprofundamento espiritual. A gente vai dar uma pausa aqui e continua no próximo.